Ela parou diante da porta maciça de carvalho, o coração martelando contra as costelas com a força de um pássaro aprisionado. Em uma mão, segurava a alça gasta de sua bolsa, um talismã de sua vida simples. A outra repousava protetoramente sobre a curva proeminente de seu ventre, um segredo que estava prestes a explodir. Era Dia dos Namorados, uma data que o mundo celebrava com flores e promessas doces. Mas para Ana, era o dia do juízo final. Do outro lado daquela porta, estava Lisandro, seu chefe, um homem tão frio e distante quanto uma estrela de inverno. E ela, a faxineira inocente, carregava em seu corpo o fruto de uma única noite de vulnerabilidade, um bebê que tinha os olhos dele. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A vida de Ana, aos 22 anos, era uma tapeçaria tecida com os fios da necessidade e da esperança. Órfã desde a adolescência, ela aprendera a se sustentar com a força de seus braços e a resiliência de seu espírito. Seus dias começavam antes do sol, no pequeno apartamento que dividia com a tia em um bairro operário, e terminavam tarde da noite, no silêncio asséptico dos corredores da Monteiro Bastos, uma das maiores firmas de advocacia do país. Ali, armada com um esfregão e um balde, ela travava sua batalha diária contra a poeira e o esquecimento, movendo-se como um fantasma pelos escritórios luxuosos, onde fortunas eram feitas e desfeitas. O cheiro de produtos de limpeza e de papel caro era a fragrância de sua rotina, um contraste gritante com o aroma de bolo de fubá que preenchia sua casa. Ana era invisível para a maioria das pessoas que transitavam por aqueles corredores de mármore polido. Era a moça do carrinho de limpeza, uma figura anônima que garantia que o brilho do sucesso alheio não fosse ofuscado pela sujeira do dia a dia. Seus sonhos, no entanto, eram maiores que os arranha-céus que via pela janela do último andar. Sonhava em voltar a estudar, em ter uma profissão que não lhe custasse as dores nas costas no final do dia. Sonhava com uma vida onde o amor não fosse um luxo, mas uma presença constante e calorosa. No centro desse universo de poder e ambição estava Lisandro Monteiro, o sócio-diretor de 28 anos. Herdeiro de um império jurídico, ele era a personificação da frieza e da eficiência. Alto, com cabelos escuros impecavelmente penteados para trás e olhos de um cinza profundo e tempestuoso, Lisandro movia-se pelo escritório com uma aura de autoridade que silenciava conversas e endireitava posturas. Sua reputação o precedia. Um advogado brilhante, um negociador implacável, um chefe exigente que não tolerava erros. Para ele, o mundo era um tabuleiro de xadrez e as emoções uma fraqueza perigosa. Seus funcionários o temiam e o respeitavam em igual medida. Um bom dia de Lisandro era um evento raro, um sorriso, uma lenda urbana. Ele vivia em uma cobertura suntuosa no mesmo prédio, um refúgio de vidro e aço que pairava sobre a cidade, tão isolado e inacessível quanto seu próprio coração. Os caminhos de Ana e Lisandro raramente se cruzavam de forma direta. Ela limpava sua sala no final da noite, quando ele já havia se retirado para sua fortaleza particular. Para Ana, Lisandro era uma figura quase mítica, o rei daquele castelo de vidro. Ela via os vestígios de sua existência. O terno caro jogado sobre a cadeira de couro, a caneta de luxo deixada sobre um contrato, o copo de uísque meio vazio na mesa de canto. Nesses momentos, ela se permitia uma breve fantasia, imaginando o homem por trás do mito. Que pensamentos ocupariam aquela mente brilhante? Conheceria ele a solidão que parecia ecoar nas paredes de seu vasto escritório? Para Lisandro, Ana era, na melhor das hipóteses, uma presença funcional, o zumbido distante do aspirador de pó no final de um dia exaustivo. Ele mal registrava seu rosto. Sua existência era apenas parte da engrenagem que mantinha seu mundo em perfeita ordem. Tudo mudou em uma noite de tempestade, cerca de 8 meses antes daquele fatídico Dia dos Namorados.
A chuva caía lá fora em cortinas densas, castigando as janelas do quadricés do andar. Uma falha de energia no bairro havia mergulhado a maior parte do prédio na escuridão, exceto pelo sistema de emergência que mantinha as luzes da sala de Lisandro acesas. Ele estava trabalhando até tarde, mergulhado em um caso complexo que ameaçava a reputação de um de seus maiores clientes. A pressão era imensa, e pela primeira vez em muito tempo, Lisandro sentia o peso do mundo em seus ombros. A perfeição que ele exigia de todos, exigia em dobro de si mesmo. E naquela noite, a fachada de controle absoluto começava a rachar. Ana, por sua vez, estava presa no andar. O elevador de serviço parara de funcionar, e os procedimentos de segurança a impediam de usar as escadas durante a falha de energia. Resignada a esperar, ela fazia sua ronda, e a única luz que a guiava vinha da fresta sob a porta do escritório principal. Com hesitação, ela bateu levemente. A voz de Lisandro, ríspida e impaciente, soou do outro lado. Entre. Ana entrou, segurando seu pano de limpeza como um escudo. Desculpe, senhor. O elevador não está funcionando. Pensei em ver se precisava de algo. Lisandro ergueu os olhos dos papéis, e pela primeira vez ele realmente a viu. Não a faxineira, mas a jovem de olhos castanhos e assustados, o rosto corado pela timidez, os cabelos presos em um coque simples que deixava escapar alguns fios teimosos. Havia uma pureza nela, uma ausência de artifícios que era tão rara em seu mundo de aparências. O cansaço e a solidão daquela noite tempestuosa o tornaram vulnerável. Ele não respondeu com a rispidez habitual. Em vez disso, um suspiro profundo escapou de seus lábios. Só preciso que este caso desapareça, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ana, surpreendida pela franqueza inesperada, sentiu uma onda de empatia. Ela via não o chefe intimidador, mas um homem sobrecarregado. O senhor parece cansado, disse ela em voz baixa. Gostaria de um café? A máquina da copa tem um gerador próprio. A oferta era simples, quase trivial, mas naquela noite, naquele contexto de isolamento e pressão, soou como um gesto de pura bondade. Lisandro, para sua própria surpresa, assentiu. Enquanto Ana preparava o café, o silêncio entre eles não era desconfortável, mas preenchido pelo som da chuva e por uma tensão nova e desconhecida. Quando ela lhe entregou a xícara, seus dedos se tocaram brevemente. Uma corrente elétrica, sutil mas inegável, percorreu ambos. Ele a convidou a sentar-se, um gesto inédito que quebrou todas as barreiras de hierarquia. E então, ele começou a falar. Falou sobre a pressão do sobrenome que carregava, sobre as expectativas que o sufocavam, sobre a solidão no topo. Não eram confissões íntimas, mas fragmentos de uma vulnerabilidade que ele nunca expunha a ninguém. Ana ouvia com o coração aberto, a empatia brilhando em seus olhos. Ela não ofereceu soluções ou conselhos vazios, apenas ouviu, oferecendo a rara dádiva de sua presença silenciosa e compreensiva. E naquela escuta, Lisandro encontrou um alívio que não sabia que procurava. A tempestade lá fora espelhava a que se agitava dentro dele, e a calma de Ana era um porto seguro. Em algum momento, seus olhares se encontraram e se demoraram mais do que o profissionalmente aceitável. A distância entre a cadeira dele e a dela pareceu encurtar, o ar ficou mais denso. O que aconteceu a seguir foi quase inevitável, um produto da solidão, da vulnerabilidade e de uma atração inesperada. O beijo começou hesitante, um toque de lábios carregado de incerteza, mas rapidamente se aprofundou, alimentado por uma necessidade mútua de conexão humana. Nos braços um do outro, eles não eram o chefe e a faxineira, mas apenas um homem e uma mulher buscando refúgio da tempestade. Naquela noite, no escritório silencioso e à meia luz, eles cruzaram uma linha que jamais imaginaram cruzar. Para Ana, foi um momento de magia, a realização de uma fantasia secreta. Ela se entregou com a inocência de quem acredita no toque e na ternura, vendo no Lisandro vulnerável o homem que ela secretamente idealizava. Para ele foi um lapso, um desvio de seu autocontrole férreo, uma entrega a um calor humano que ele há muito se negava. Foi um ato de esquecimento, uma tentativa de silenciar por algumas horas o peso de sua vida. A manhã seguinte trouxe consigo a luz do sol e a dura realidade.
O feitiço da noite se quebrou. Lisandro acordou em sua cobertura, para onde haviam subido na madrugada, com o peso do arrependimento. A mulher que dormia serenamente ao seu lado era um lembrete de sua fraqueza, uma complicação que ele não podia se permitir. Quando Ana abriu os olhos, encontrou um homem diferente. A vulnerabilidade havia desaparecido, substituída por uma máscara de frieza e distância. Ele foi educado, mas formal. Ofereceu-lhe dinheiro, um gesto que a feriu mais do que qualquer palavra cruel. Isso foi um erro, Ana. Não pode se repetir. Agradeço sua companhia, mas é melhor esquecermos o que aconteceu. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O homem que a havia tocado com tanta ternura agora a tratava como uma transação. A magia se transformou em humilhação. Ela recusou o dinheiro, vestiu-se em silêncio, as lágrimas queimando em seus olhos, e saiu do apartamento luxuoso, sentindo-se suja e usada. A volta para seu pequeno apartamento no bairro Operário nunca pareceu tão longa. Nos dias e semanas que se seguiram, Lisandro a ignorou completamente. Seus olhares se cruzavam nos corredores, e ele a atravessava com seus olhos de gelo, como se ela fosse novamente invisível. Para ele, ela era um erro a ser apagado. Para Ana, ele era uma ferida aberta. 1 mês depois, a primeira suspeita. 2 meses depois, a terrível certeza. O enjoo matinal, o cansaço, a ausência de seu ciclo. Um teste de farmácia barato, comprado com o dinheiro que mal dava para o aluguel, confirmou seus medos. Ela estava grávida. O pânico a envolveu como um sudário frio, sozinha, sem recursos, com um bebê do homem que a desprezava. Contara a ele. A lembrança da frieza em seus olhos, do dinheiro oferecido, a paralisava de vergonha e medo. Como ele reagiria? A acusaria de ser uma golpista? A demitiria? A humilharia ainda mais? O medo venceu. Ana decidiu guardar seu segredo. Um fardo pesado que carregava em silêncio. Ela continuou trabalhando, escondendo a crescente mudança em seu corpo sob uniformes mais largos, lutando contra o cansaço e os enjoos, movida por um instinto maternal que já florescia. Os meses se arrastaram, e a barriga cresceu, tornando-se impossível de esconder. Sua tia, uma mulher de coração bom, mas de língua afiada, descobriu, e após o choque inicial e uma torrente de recriminações, acabou por oferecer seu apoio relutante. Ana teve que deixar o emprego. A desculpa oficial foi um problema de saúde na família. A verdade era que ela não suportaria mais o risco de ser descoberta, de enfrentar a indiferença de Lisandro, de ver a pena ou o desprezo nos olhos dos outros. O seguro-desemprego e as economias parcas eram tudo o que ela tinha. A solidão era sua companheira constante. Enquanto outras gestantes compartilhavam suas alegrias e medos com parceiros amorosos, Ana conversava com a pequena vida que crescia dentro dela, prometendo-lhe que seria amada, que não lhe faltaria nada, mesmo que o mundo fosse cruel. E em seus momentos mais sombrios, ela tocava seu ventre e se perguntava como seria se as coisas tivessem sido diferentes, se o homem vulnerável daquela noite de tempestade tivesse permanecido. A chegada do Dia dos Namorados foi o estopim. As ruas enfeitadas com corações, os casais apaixonados, tudo parecia zombar de sua solidão. Mas não foi a melancolia que a impulsionou. Foi a raiva. Uma raiva justa que finalmente superou o medo. Seu filho, ou filha, tinha o direito de ter um pai. Tinha o direito de não ser um erro a ser esquecido. Lisandro precisava saber. Ele precisava assumir sua responsabilidade, não por ela, mas pela criança inocente que não pedira para vir ao mundo. E foi assim que, com o coração em uma mão e o futuro de seu filho na outra, ela atravessou a cidade, entrou no prédio imponente que um dia fora seu local de trabalho e pegou o elevador privativo até a cobertura. Cada andar que subia era uma batalha contra o impulso de fugir. Ela não sabia o que esperar. Rejeição? Fúria? Descrença? Mas ela sabia que não podia mais se esconder. A inocência havia sido perdida naquela noite de tempestade, mas em seu lugar nascera a força de uma mãe. E com essa força, ela finalmente tocou a campainha, esperando que o som não traísse o tremor de suas mãos. A porta se abriu, e lá estava ele, impecável em uma camisa de linho,
a expressão surpresa rapidamente se transformando em uma máscara de frieza ao reconhecê-la. Seus olhos cinzentos desceram da confusão em seu rosto para a curva inconfundível de sua barriga. O mundo pareceu parar por um instante. Ana, ele disse, a voz um fio de incredulidade. Ela respirou fundo, buscando no fundo de sua alma a coragem que a levara até ali. Ergueu o queixo, olhou diretamente naqueles olhos de tempestade que assombravam seus sonhos e disse as palavras que mudariam suas vidas para sempre. É seu. As duas palavras pairaram no ar suntuoso da cobertura, tão deslocadas quanto um dente de leão nascendo no mármore. É seu. A frase, dita com uma firmeza que custou a Ana todas as suas forças, ricocheteou nas paredes de vidro e nos móveis de design, um torpedo de realidade crua lançado contra o navio couraçado da vida de Lisandro. O choque inicial no rosto dele congelou, dando lugar a uma máscara de incredulidade gelada. Seus olhos cinzentos, que antes mostravam surpresa, agora se estreitavam, transformando-se em fendas de suspeita. A mente de Lisandro, treinada para dissecar contratos e encontrar brechas em argumentos, entrou em modo de defesa total. Ele deu um passo para trás, um recuo instintivo, como se a proximidade dela pudesse contaminá-lo com o caos que ela representava. Do que você está falando? Ele sibilou a voz baixa e perigosa. Isso é algum tipo de piada de mau gosto? Ou uma tentativa de extorsão? Cada palavra era uma lâmina afiada, projetada para ferir e intimidar. Em seu mundo, gestos não eram o que pareciam. Por trás de cada ação havia um motivo oculto, geralmente financeiro. A ideia de que aquela mulher, a faxineira que ele havia descartado como um erro momentâneo, pudesse aparecer em sua porta, grávida e reivindicando paternidade, era um roteiro saído de um manual de golpes baratos. Mas Ana não recuou. A mulher que teria se encolhido e chorado meses antes já não existia. A gravidez, a solidão e a necessidade a haviam forjado em algo mais forte. Ela respirou fundo, o cheiro caro do perfume de ambiente dele invadindo seus pulmões, e se manteve firme. Não é piada nenhuma, Lisandro, e eu não quero o seu dinheiro. Seu uso do primeiro nome dele, sem o senhor servil, foi deliberado. Naquela sala, diante da verdade que os unia, eles não eram chefe e funcionária. Eram um homem e uma mulher ligados por uma consequência inegável. A calma dela o desarmou mais do que qualquer histeria faria. Ele a perscrutou procurando um sinal de falsidade, um vacilo no olhar, mas encontrou apenas uma exaustão digna e uma resolução inabalável. Sua mente, no entanto, continuava em guerra. Ele se lembrava daquela noite. Como poderia esquecer? A tempestade, o uísque, a sensação de seu controle absoluto se esvaindo pela primeira vez em anos. Lembrava-se da maciez da pele dela, do som suave de sua respiração, da maneira como ela o ouvira sem julgamento. Foram memórias que ele trancou em um cofre de chumbo no fundo de sua consciência, marcadas como perigosas. E agora, o cofre havia sido arrombado. A frase da thumbnail, que Ana nunca veria, mas que definia a situação, ecoava em sua mente. O bebê tinha os olhos dele. Era um pensamento irracional. O bebê nem havia nascido, mas a ideia se fincou em sua cabeça. A possibilidade, por mais remota e catastrófica que fosse, o aterrorizava. Isso é impossível, ele disse, mais para se convencer do que para ela. Foi uma noite. Nós usamos proteção. A frase saiu como uma pergunta, uma busca desesperada por uma falha lógica que invalidasse a reivindicação dela. Ana sentiu uma pontada de dor com a frieza da análise dele, reduzindo o que para ela fora um momento de conexão a uma mera questão de falha contraceptiva. Proteções podem falhar, ela respondeu, a voz firme. Acontece. E aconteceu. Ela abriu sua bolsa gasta e tirou um pequeno envelope amassado. De dentro, com as mãos ligeiramente trêmulas, ela pegou uma imagem em preto e branco. O primeiro ultrassom. Um borrão granulado que para o mundo não significava nada, mas para ela era o seu universo inteiro. Ela estendeu a foto para ele. Eu não vim aqui para brigar ou para te pedir em casamento. Eu vim porque você tem o direito de saber. E porque ele, ela pousou a mão novamente sobre o ventre, tem o direito de ter um pai no registro, só isso.
Lisandro olhou para a imagem como se fosse uma serpente. Aquele pequeno feijão disforme era uma bomba-relógio plantada no centro de sua vida perfeitamente planejada. Seus dedos se recusaram a tocar no papel. O gesto dela, tão simples e direto, minava sua teoria de extorsão. Uma golpista traria um advogado, não uma foto amassada de ultrassom. Uma chantagista faria ameaças, não uma declaração de direitos. Ele se sentia como se estivesse em um terreno movediço. Cada tentativa de se firmar apenas o afundava mais. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de design na parede. Lisandro andava de um lado para o outro, a mão passando nervosamente pelos cabelos, um raro sinal de sua agitação. Ele estava no comando ali, em sua fortaleza, mas o poder havia mudado de mãos. Ana permanecia parada perto da porta, uma estátua de dignidade ferida esperando o veredito. Foi nesse momento de tensão máxima que o toque estridente de um celular cortou o ar. O nome que brilhava na tela era Verônica. O rosto de Lisandro se contraiu. Verônica Bastos, sua noiva, filha de seu sócio, herdeira de uma fortuna que rivalizava com a sua e a peça central em sua estratégia de vida. O casamento deles era mais uma fusão empresarial do que uma união de corações, um passo lógico para consolidar poder e influência. Ana ali, grávida, não era apenas uma complicação pessoal, era uma ameaça existencial a todo o seu futuro. Ele atendeu, virando-se de costas para Ana como se para protegê-la da conversa ou para proteger a conversa dela. Verônica, querida. Sim, está tudo bem. Não, apenas trabalhando em algumas coisas. Dia dos Namorados? Claro que não esqueci. Sua reserva está feita. Sim, te vejo às 8, também te amo. A última frase foi dita de forma automática, um script decorado que ele mal registrou. Ao desligar, ele sentiu um suor frio na nuca. A duplicidade de sua vida nunca fora tão gritante. De um lado, a noiva perfeita e o futuro impecável. Do outro, a faxineira grávida e um passado que se recusava a morrer. A interrupção pareceu solidificar algo dentro dele. A negação deu lugar a uma aceitação fria e pragmática. Era hora de controlar os danos. Ele se virou para Ana, a máscara de impassibilidade de volta no lugar, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Não era calor, mas era o reconhecimento de um problema que precisava ser gerenciado. Tudo bem, ele disse, a voz controlada. Eu não vou acreditar em você com base em uma foto e em sua palavra. Eu não pedi que acreditasse. Pedi que soubesse, ela retrucou. Certo. Então aqui está o que vai acontecer, ele continuou. O tom agora era o do advogado ditando os termos de um acordo. Você vai ter esse bebê. Assim que ele nascer, faremos um teste de DNA. Um laboratório da minha escolha, com meus advogados presentes. Se o resultado for positivo, se essa criança for minha, eu vou assumir minhas responsabilidades financeiras. Vou pagar uma pensão generosa, cobrir todas as despesas médicas e de educação. O que for necessário. A criança não terá falta de nada. Ele fez uma pausa, o olhar endurecendo. Mas é só isso. Não haverá envolvimento pessoal. Não haverá família feliz. Será um arranjo legal, um contrato. Você entende? Cada palavra era um golpe, despojando a situação de qualquer resquício de humanidade. Ele estava falando do filho deles como se fosse um passivo a ser administrado em um balanço contábil. A dor da rejeição era imensa, mas Ana a engoliu. Ela havia se preparado para isso. Não esperava amor, não esperava um conto de fadas. Esperava justiça para seu filho. E de uma forma distorcida e fria, era isso que ele estava oferecendo. Eu entendo, ela disse, a voz baixa, mas clara. Eu concordo com o teste de DNA. Sua aceitação imediata, sem negociação, o surpreendeu novamente. Ela não estava jogando. Ela estava declarando fatos. Agora eu preciso ir, ela acrescentou, sentindo que suas forças estavam no fim. A adrenalina que a sustentara estava se esvaindo, deixando para trás um cansaço profundo e doloroso. Espere, disse Lisandro. Um impulso que ele não entendeu o motivou a falar. Como você tem vivido? Você sumiu do trabalho. A pergunta era um desvio de seu plano de distanciamento, uma rachadura em sua própria armadura.
Uma preocupação genuína, por mais fugaz que fosse, havia escapado. Eu me viro, respondeu Ana, sem lhe dar a satisfação de detalhar suas dificuldades. Eu sempre me virei. Ela se virou e caminhou em direção à porta, cada passo uma afirmação de sua independência recém-descoberta. Ela não olhou para trás. Ao abrir a porta, ela parou por um último instante. Só mais uma coisa, Lisandro. Você pode tratar isso como um contrato. Mas para mim, ela tocou o ventre novamente, o gesto agora cheio de um amor feroz. Ele nunca será um passivo. Ele é tudo. Com isso, ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. O clique da fechadura soou como uma sentença final no silêncio da cobertura. No corredor, esperando o elevador, as pernas de Ana finalmente cederam. Ela se apoiou na parede fria, respirando ofegantemente, as lágrimas que segurara com tanto custo, agora escorrendo livres por seu rosto. Era uma mistura de alívio e dor excruciante. Ela conseguira. Ele sabia. Mas a frieza dele, a forma como ele havia reduzido a vida que crescia nela a uma obrigação financeira, a quebrou por dentro. Enquanto descia no elevador de metal escovado, ela se sentiu mais sozinha do que nunca. A batalha havia sido travada, mas a guerra estava apenas começando. Lisandro ficou parado no meio de sua sala, o eco das palavras de Ana reverberando em sua mente. Ele é tudo. Ele caminhou até a enorme janela que ia do chão ao teto, a cidade se estendendo abaixo dele como um tapete de luzes cintilantes. Sempre amara aquela vista. Dava-lhe uma sensação de poder, de domínio. Mas naquela noite, ele se sentia um prisioneiro em sua torre de marfim. A imagem de Ana, sua dignidade silenciosa, sua barriga proeminente, estava gravada em sua retina. Ele tentou convocar a raiva, a suspeita, mas o que encontrou em seu lugar foi um sentimento estranho e desconfortável. Um nó no estômago que se parecia perigosamente com culpa. Ele pensou em Verônica, em seu casamento, em seus planos. Tudo parecia frágil agora. Uma casa de cartas ameaçada por um sopro de verdade. Ele havia construído sua vida sobre a lógica, o controle e a supressão de emoções. E agora, uma faxineira com olhos tristes e uma barriga de grávida ameaçava demolir tudo com a mais ilógica e incontrolável das forças. Uma nova vida. Ele olhou novamente para a cidade, mas não viu mais seu reino. Viu apenas um labirinto de ruas escuras e possibilidades aterrorizantes. A noite do Dia dos Namorados, que deveria ser apenas mais um compromisso social em sua agenda, havia se transformado no marco zero da implosão de seu mundo. E no centro de tudo estava o pensamento persistente e assustador. E se for verdade? E se aquela criança, que ele já havia condenado a ser apenas um item em uma planilha, realmente tiver os olhos dele? O tempo que se seguiu àquele confronto na cobertura de Lisandro foi uma longa e silenciosa guerra de nervos. Para Ana, cada amanhecer era um pequeno triunfo. A descida no elevador após deixar o mundo dele havia solidificado uma decisão em seu coração. Ela não seria uma vítima à espera de um veredito. O filho que carregava merecia mais do que um pai relutante e uma mãe quebrada. Ele merecia uma fortaleza, e ela estava determinada a construí-la, tijolo por tijolo, em seu pequeno apartamento na Vila Mariana. Os últimos meses de sua gravidez foram uma imersão profunda na arte da sobrevivência e da autossuficiência. O dinheiro era curto, uma contagem regressiva ansiosa até o fim do seguro-desemprego. Cada moeda era contada, cada compra planejada. A extravagância era um pão doce no fim de semana. O luxo era sentir o bebê chutar enquanto ela ouvia uma música antiga no rádio. Sua tia, Dona Elvira, uma mulher cuja casca de espinhos escondia um coração de manteiga, finalmente baixou a guarda. As recriminações deram lugar a uma cumplicidade pragmática. Era Elvira quem preparava sopas nutritivas, quem a acompanhava nas consultas do posto de saúde, quem massageava suas costas doloridas no final do dia. Homens como esse seu patrão, ela dizia enquanto tricotava um casaquinho de lã azul, nascem em berço de ouro e pensam que o mundo é um tabuleiro de xadrez. Mas a vida, minha filha, a vida não é xadrez. É truco. E você precisa aprender a ter uma carta na manga. Elvira se tornou seu general de campo, sua retaguarda, ensinando-a que a resiliência era a arma mais poderosa dos humildes.
Ana canalizou toda a sua ansiedade em ação. Ela pintou as paredes de seu quarto com um amarelo suave, a cor do sol. Montou o berço simples que comprou em segunda mão, lixando e envernizando a madeira, com um carinho que era uma oração silenciosa. Frequentava um grupo de apoio para mães solteiras na igreja do bairro, onde encontrava um refúgio de compreensão. Ali, entre outras mulheres cujas histórias eram marcadas por abandono e luta, ela percebeu que sua solidão não era única. Eram uma irmandade de leoas, cada uma defendendo sua cria com as garras que a vida lhes dera. Essas mulheres não tinham a conta bancária de Lisandro, mas possuíam uma riqueza de espírito que ele jamais conheceria. Elas trocaram dicas sobre amamentação, sobre como fazer o dinheiro render, e o mais importante, lembraram a Ana de que ser mãe solteira não era um atestado de fracasso, mas um emblema de coragem. Ela estava se preparando não apenas para a maternidade, mas para a batalha legal que viria, acumulando uma força interior que surpreenderia a si mesma. Enquanto isso, a centenas de metros de altura, na torre de vidro de Lisandro, o gelo começava a trincar. A visita de Ana havia instalado um vírus em seu sistema operacional perfeitamente programado. Ele se tornou uma sombra de si mesmo. Durante reuniões importantes, sua mente vagava. Ele olhava para as cláusulas de um contrato e via o borrão de uma ultrassonografia. Ouvia seus sócios discutirem milhões e pensava no preço de um berço de segunda mão. O trabalho, que sempre fora seu refúgio e sua identidade, tornou-se um cenário de papelão, oco e sem sentido. A imagem de Ana, sua dignidade silenciosa e sua barriga proeminente era um fantasma que o assombrava nos corredores de sua própria mente. Essa mudança não passou despercebida por Verônica. Ela era a epítome da perfeição social. Bonita, rica, com um faro aguçado para qualquer alteração na atmosfera de seu universo privilegiado. Ela notou a distração de Lisandro, seu temperamento cada vez mais curto, o distanciamento sutil que ele colocava entre eles, mesmo quando estavam sentados lado a lado em um jantar de gala. "O que há com você, Lisandro?" Ela o confrontou uma noite em seu apartamento impecavelmente decorado. "Você está aqui, mas não está. Parece que sua alma foi vendida e esqueceram de entregar. São apenas negócios, Verônica." Pressão. Ele mentia, a desculpa soando fraca até para seus próprios ouvidos. "Pressão. Você come pressão no café da manhã," ela retrucou, os olhos bem delineados se estreitando. "Há algo que você não está me contando. É outra mulher, não é?" A acusação, tão perto e ao mesmo tempo tão longe da verdade, fez o sangue de Lisandro gelar. Ele negou veementemente, mas a semente da suspeita de Verônica estava plantada. As conversas entre eles se tornaram um campo minado. Ela falava animadamente sobre os planos para o casamento, a lista de convidados, o estilista do vestido, o destino da lua de mel nas Maldivas, e tudo aquilo soava para Lisandro como o zumbido de um inseto irritante. A superficialidade de seu mundo, que antes lhe parecia normal e desejável, agora o sufocava. Verônica e sua vida de aparências eram um espelho que refletia o vazio de suas próprias escolhas. Incapaz de suportar a incerteza, Lisandro fez o que sempre fazia quando confrontado com uma variável incontrolável. Ele tentou obter informações. Quebrou sua própria regra de não envolvimento e contratou discretamente um dos melhores investigadores particulares da cidade. O pedido era claro. Ele não queria podres ou material para chantagem. Ele queria a verdade. "Quero saber tudo sobre a vida de Ana Clara dos Santos nos últimos 6 meses. Ele instruiu o homem de terno cinza em seu escritório. "Onde ela mora, como se sustenta, com quem ela anda. Quero saber se há outro homem. Quero saber se a história dela se sustenta." Uma semana depois, o envelope pardo pousou em sua mesa. As fotos e o relatório dentro dele eram um soco em seu estômago. As imagens mostravam Ana com sua tia na feira, escolhendo legumes com cuidado. Mostravam-na saindo do posto de saúde, a pasta de pré-natal debaixo do braço. Mostravam-na sentada em um banco de praça, a mão no ventre, com uma expressão de melancolia e amor. O relatório confirmava cada detalhe: a demissão, o seguro-desemprego, o apartamento modesto, a ausência total de qualquer figura masculina em sua vida.
O investigador concluiu com uma nota pessoal, algo que ele raramente fazia. Sujeito vive de forma reclusa e austera, foco total na gestação, nenhuma evidência de má-fé ou segundas intenções. A história parece consistente. Lisandro leu e releu o relatório, sentindo a armadura de sua desconfiança se desintegrar. Ela não era uma golpista. Ela era apenas Ana, a mesma Ana daquela noite de tempestade. E ele a havia abandonado. A culpa, antes um sussurro incômodo, agora gritava em seus ouvidos. As lembranças daquela noite voltaram com uma força avassaladora. Não apenas o desejo, mas a conversa. A maneira como ela o ouvia, como seus olhos castanhos pareciam ver através da fachada do CEO implacável e enxergar o homem solitário por baixo. Por algumas horas, ele não fora o herdeiro, o chefe, o noivo, fora apenas Lisandro. E a sensação, ele admitia agora no silêncio de seu escritório, fora libertadora. Ele pegou o telefone para ligar para Verônica, para dizer: o quê? Que o casamento deles era uma farsa? Que ele talvez fosse pai de um filho com a ex-faxineira? Ele desligou, um covarde em sua própria tragédia. Os dias se transformaram em semanas. A primavera chegou, trazendo consigo o calor e a promessa de vida nova. Para Ana era a reta final. O peso da barriga era constante, o cansaço imenso, mas a expectativa superava tudo. Em uma noite quente de outubro, enquanto ajudava a tia a dobrar as últimas roupinhas, sentiu a primeira contração forte, uma onda que lhe roubou o fôlego. Estava na hora. No táxi, a caminho da maternidade pública, segurando a mão ossuda de Elvira, o medo e a excitação se misturavam. O trabalho de parto foi longo e árduo, uma maratona de dor e esforço que a levou ao limite de suas forças. Mas então, no meio da madrugada, sob a luz fria da sala de parto, ela ouviu o som mais milagroso do mundo, o choro forte e saudável de seu filho. Quando a enfermeira o colocou em seus braços, um pequeno pacote enrugado e choroso, o mundo de Ana se reconfigurou. Todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a solidão desapareceram, substituídos por uma onda de amor tão avassaladora que a deixou sem ar. Ele era perfeito. Tinha um tufo de cabelo escuro, e quando abriu os olhinhos pela primeira vez, Ana prendeu a respiração. Eram de um cinza profundo e tempestuoso. Os olhos de Lisandro. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas desta vez eram de pura alegria. Bem-vindo, meu amor, ela sussurrou. Bem-vindo, Mateus. A 200 quilômetros de distância, Lisandro estava em um evento beneficente, um dos pontos altos do calendário social da cidade. Ele estava ao lado de Verônica, sorrindo para as câmeras, apertando as mãos certas, desempenhando seu papel com perfeição. O salão de festas do hotel de luxo estava abarrotado de poder e dinheiro. A conversa era um zumbido de negócios e fofocas. No meio de uma conversa com um banqueiro influente, seu celular vibrou no bolso interno do smoking. Ele se desculpou e deu um passo para o lado, esperando ser uma mensagem de seu escritório. Mas não era. O número era desconhecido. A mensagem era curta, direta, sem emoção. Mateus nasceu. 3,2, 49 semites. Estamos bem. Quando quiser, podemos fazer o teste. Lisandro leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. O nome. Mateus. Um nome forte, simples. O peso, a altura. Detalhes tão concretos, tão reais. O barulho do salão, o som da orquestra, a risada de Verônica ao longe, tudo começou a se afastar, como se ele estivesse submerso em água. Uma tontura o atingiu. Ele se apoiou em uma pilastra, a taça de champanhe tremendo em sua mão. Não era mais uma possibilidade, uma ameaça futura a ser gerenciada. Era um fato. Ele tinha um filho chamado Mateus, um filho com os olhos que ele via todas as manhãs no espelho. Verônica se aproximou, o sorriso congelado ao ver a palidez no rosto dele. Lisandro, você está bem? Parece que viu um fantasma. Ele olhou para ela, mas não a viu. Viu o rosto de Ana, a imagem granulada do ultrassom, a dignidade em seus olhos. Viu um caminho que não tomou, uma vida que não escolheu. O fantasma que ele via não era do passado, era do futuro. Um futuro que acabara de nascer em uma maternidade pública, a quilômetros de distância, e que tinha o poder de destruir seu presente perfeitamente construído.
O banqueiro ainda o esperava. Verônica o puxava pelo braço, mas Lisandro estava paralisado. O contrato havia acabado. A vida real estava batendo à sua porta. O mundo de aparências de Lisandro ruiu no instante em que a palavra Mateus se gravou em sua mente. Ele se afastou da pilastra, a taça de champanhe esquecida em uma bandeja próxima, e caminhou em direção à saída do salão de festas, como um autômato. Cada passo era uma rebelião contra o universo que ele habitava. Verônica o interceptou no meio do caminho, o rosto uma máscara de fúria e confusão. Aonde você vai, Lisandro? No meio do evento mais importante do ano? Você enlouqueceu? Eu preciso sair, ele disse, a voz vazia, os olhos fixos em um ponto além dela, em uma realidade que ela não podia ver. Sair? E me deixar aqui sozinha, para responder às perguntas, para passar por essa humilhação? Ela sibilou agarrando seu braço. Você não vai a lugar nenhum. Pela primeira vez, ele a olhou de verdade naquela noite, e o que ela viu em seus olhos a fez recuar. Não havia mais o noivo calculista ou o parceiro de negócios. Havia um estranho, um homem no limite de algo que ela não compreendia. Com uma frieza que a chocou, ele soltou seu braço do aperto dela. Eu não apenas vou. Eu já fui. Sem outra palavra, ele lhe deu as costas e continuou sua marcha, deixando-a para trás no meio do salão, um troféu abandonado em sua própria festa. A cena não passou despercebida. Murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. A fachada do casal perfeito, o noivado do ano, acabara de sofrer sua primeira rachadura pública e sísmica. Lisandro não se importou. Ele dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade, a mensagem de Ana queimando em sua mente, a noite de gala se transformando em um borrão de luzes e som. Fiel à sua natureza, Lisandro lidou com a situação da única maneira que sabia, com eficiência clínica e distanciamento legal. Na manhã seguinte, seus advogados já estavam em contato com um dos laboratórios mais caros e conceituados do país. A coleta para o teste de DNA foi marcada para o final da semana, em uma sala privada da clínica. Não haveria margem para erro, nem espaço para sentimentalismo. Seria um procedimento nada mais. O dia da coleta foi um dos mais longos da vida de Ana. Acompanhada por Dona Elvira, que parecia uma general indo para a batalha, ela entrou na clínica de luxo sentindo-se um peixe fora d'água. O ambiente era estéril, silencioso, cheirando a dinheiro e desinfetante. Eles foram levados a uma sala de espera privada, onde Lisandro já aguardava. Ele estava de pé ao lado de seu advogado, impecável em um terno escuro, a personificação do poder e do controle. Mas seus olhos, Ana notou, não estavam calmos. Havia uma tempestade contida neles, uma agitação que traía sua postura rígida. Então, pela primeira vez, ele viu Mateus. Ana o segurava junto ao peito, o pequeno envolto em uma manta azul simples, tricotada pela tia-avó. Lisandro tentou manter sua expressão neutra, analisar a cena como um advogado analisaria uma evidência. Mas a lógica evaporou no instante em que seu olhar pousou no rosto adormecido do bebê. Ele viu o tufo de cabelo escuro, a boca pequena e perfeita, as mãozinhas fechadas em punhos minúsculos. E então, como se sentisse o peso daquele olhar, Mateus se mexeu e abriu os olhos. Olhos cinzentos. Seus olhos. O impacto foi físico, uma pancada no peito que lhe roubou o ar. Todo o seu ceticismo, toda a sua armadura de desconfiança, todo o seu planejamento de controle de danos pareceram ridículos diante daquela verdade biológica inegável. Um terror primitivo e uma atração inexplicável o percorreram. Era real. Aquele ser minúsculo era parte dele. O procedimento em si foi rápido e impessoal. Um profissional de saúde coletou uma amostra de saliva de Lisandro e, com uma delicadeza que contrastava com a tensão na sala, fez o mesmo com Mateus. Durante todo o processo, Lisandro não conseguiu desviar o olhar do bebê. Ele observou cada movimento, cada pequeno som, cada respiração. Ana, por sua vez, observava Lisandro. Ela via a luta em seu rosto, a fachada de frieza rachando sob o peso daquela revelação silenciosa. Pela primeira vez em meses, um minúsculo e perigoso grão de esperança brotou em seu coração. Os dias de espera pelos resultados foram uma tortura para ambos.
Ana tentava se distrair com a rotina de cuidados com Mateus, mas a cada mamada, a cada troca de fralda, a pergunta ecoava: e agora? A incerteza sobre o futuro era um nó constante em sua garganta. Para Lisandro, foi pior. A imagem de Mateus o assaltava em momentos inesperados. Ele estava em uma reunião de diretoria e via os olhos cinzentos do filho. Ele olhava para os arranha-céus de seu império e se sentia insignificante diante daquela pequena vida. A relação com Verônica se desintegrou completamente. Suas tentativas de obter uma explicação foram recebidas com um muro de silêncio e as discussões se tornaram a norma. A vida dele, antes uma linha reta e ascendente, agora era um labirinto de emoções conflitantes. O e-mail do laboratório chegou em uma tarde chuvosa, enquanto ele estava sozinho em seu escritório. A cidade lá fora cinzenta como seu humor. Resultados confidenciais. Processo 734B. Seu coração martelava. Com as mãos trêmulas, ele clicou e abriu o arquivo PDF. As palavras técnicas e os gráficos de DNA deram lugar a uma conclusão simples e brutal. Probabilidade de paternidade 99,159%. Ele recostou-se na cadeira, o ar lhe faltando. Não havia mais dúvida, não havia mais negação. Era um fato. Ele era pai. O terror de ter sua vida virada de cabeça para baixo lutava com um sentimento novo e desconcertante. Uma sensação de conexão, de pertencimento a algo além de seus negócios e ambições. Ele olhou para a foto de seu próprio pai na mesa. Um homem igualmente frio e distante, que o criara para ser um herdeiro, não um homem. E Lisandro se perguntou que tipo de pai ele seria. A ideia o apavorava. Sua primeira ação, no entanto, foi puramente defensiva. Ele precisava retomar o controle. Instruiu seu advogado a convocar Ana para uma reunião em seu escritório no dia seguinte. Não na empresa, mas no escritório de advocacia neutro. O campo de batalha seria legal, formal. Ele ainda se agarrava à ideia de que poderia gerenciar aquilo como um contrato. Na manhã seguinte, a cena se repetiu, mas com uma nova gravidade. Ana, Elvira e o pequeno Mateus de um lado da mesa de mogno polido, Lisandro e seu advogado, o Dr. Bastos, pai de Verônica, do outro. A presença do sogro era uma jogada de poder calculada por Lisandro, uma forma de mostrar que seu mundo, apesar de tudo, continuava intacto. O Dr. Bastos, um homem corpulento de cabelos brancos, exalava uma autoridade fria. Ele empurrou uma pasta de couro pela mesa. Senhorita Santos, ele começou a voz grave. Meu cliente, o Sr. Monteiro, como já era esperado, reconhece suas obrigações. Este documento detalha os termos do acordo. Foi estabelecido um fundo fiduciário em nome da criança, Mateus dos Santos Monteiro. O uso do sobrenome dele foi a primeira surpresa. Ana olhou para Lisandro, que mantinha o olhar fixo nos papéis. O advogado continuou, detalhando os valores generosos da pensão mensal, a cobertura total de despesas médicas, educacionais e extracurriculares até os 24 anos. Era um acordo impecável, que garantia a Mateus um futuro de privilégios. Mas também estipulava que a guarda seria exclusivamente de Ana, e que os direitos de visita de Lisandro seriam limitados e agendados com antecedência, a seu critério. Era um contrato para prover, mas não para participar. Um contrato para pagar e se manter distante. Enquanto os advogados discutiam os jargões legais, Lisandro não os ouvia. Seus olhos estavam novamente em Mateus, que, desta vez, estava acordado no colo de Ana, olhando ao redor com uma curiosidade inocente. O bebê bocejou, um som pequeno e adorável que pareceu ecoar na sala silenciosa e austera. Ele esticou a mãozinha e agarrou o dedo de Ana, segurando-o com uma força surpreendente. E foi aquele pequeno gesto que demoliu a última muralha de Lisandro. As cláusulas, os valores, os advogados, tudo desapareceu. Havia apenas aquele pequeno ser, seu filho, a poucos metros de distância. Eu posso... Ele interrompeu o Dr. Bastos, a voz rouca, surpreendendo a todos na sala, inclusive a si mesmo. Eu posso segurá-lo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Dr. Bastos olhou para seu cliente como se ele tivesse perdido o juízo. Dona Elvira estreitou os olhos, desconfiada. Ana o encarou, o coração disparado. Ela viu algo em seus olhos que não era poder ou frieza,
mas um anseio cru, uma vulnerabilidade que a lembrou daquela noite de tempestade. Após um momento que pareceu uma eternidade, ela assentiu lentamente. Levantou-se e, com uma hesitação infinita, colocou Mateus nos braços de seu pai pela primeira vez. Lisandro era um homem acostumado a comandar impérios, a manipular milhões, a destruir oponentes em tribunais, mas nada o preparou para o peso etéreo de seu filho nos braços. Ele era tão pequeno, tão frágil. Um medo primordial o invadiu, o medo de quebrá-lo. Suas mãos, que assinavam contratos que mudavam o destino de empresas, pareciam grandes e desajeitadas. Ele segurou o bebê de forma rígida, quase robótica, o coração batendo descontroladamente. Mateus, sentindo o calor estranho, virou o rosto e seus olhos cinzentos encontraram os de seu pai. Naquele instante, o mundo de Lisandro parou de girar. O cheiro do bebê, a maciez de sua pele, o olhar profundo e sem julgamento. Uma onda de emoção pura e avassaladora o atingiu. Não era gerenciável, não era contratual. Era amor, um amor aterrorizante, desconhecido e inegável. Ele ergueu o olhar, os olhos marejados, e encontrou os de Ana, que o observava do outro lado da mesa. O advogado, o acordo, o dinheiro, tudo se tornou ruído de fundo. Naquele olhar compartilhado por cima da cabeça de seu filho, um novo acordo estava sendo selado, um que não tinha cláusulas nem assinaturas. Era um pacto de sangue, de carne, de alma, um pacto que o assustava mais do que qualquer processo judicial. Ele não estava mais gerenciando um problema, estava segurando seu filho. E pela primeira vez em sua vida meticulosamente controlada, Lisandro Monteiro não tinha a menor ideia do que fazer a seguir. A fortaleza havia caído, não por um ataque, mas por uma rendição incondicional ao peso de 7 libras de humanidade em seus braços. O peso de Mateus nos braços de Lisandro era o peso da própria realidade. Naquele momento, no escritório estéril de seu advogado, o universo de Lisandro, antes um cosmos ordenado de lucros e poder, implodiu em um único ponto de emoção pura. Ele olhou para o rosto adormecido de seu filho, depois para Ana, e soube com uma certeza que transcendia qualquer contrato que sua vida antiga havia acabado. Com um cuidado que surpreendeu a todos, ele devolveu o bebê para os braços da mãe, o toque de suas mãos se demorando por um instante sobre as dela. A corrente elétrica daquela noite de tempestade estava de volta, mas agora era diferente, mais profunda, uma corrente de reconhecimento. Ele se endireitou, e o CEO impassível retornou, mas apenas na aparência. Sua voz, quando falou, era calma, mas carregada de uma autoridade final. Dr. Bastos, ele disse, sem olhar para o advogado, os olhos ainda fixos em Ana. Agradeço seu tempo, mas esta reunião está encerrada. O acordo como está não me serve mais. O queixo do Dr. Bastos caiu. O quê? Lisandro, este é um acordo generoso, que o protege de todas as formas. Eu não preciso de proteção. Lisandro o cortou, a voz como aço. Eu preciso reconsiderar tudo. Ele se virou para Ana e, pela primeira vez, dirigiu-se a ela não como um problema a ser gerenciado, mas como uma parceira em uma crise. Ana, eu preciso de tempo, mas não vou abandonar meu filho. Não desta forma. A promessa era vaga, mas o tom era sincero. Ele dispensou a todos com um gesto, deixando para trás um rastro de confusão, um advogado furioso e uma jovem mãe com um coração que batia uma mistura descontrolada de medo e esperança. A tempestade que se seguiu fez a daquela noite no escritório parecer uma garoa de verão. A confrontação com o Dr. Bastos foi brutal, uma troca de acusações e ameaças veladas. O rompimento do noivado com Verônica foi uma cena de fúria e desprezo. Você está jogando tudo fora por causa de uma faxineira e seu bastardo? Ela gritou, o veneno em sua voz revelando a verdadeira natureza por trás da fachada sofisticada. A palavra bastardo atingiu Lisandro como um soco. Ele olhou para a mulher com quem planejara passar o resto da vida e sentiu apenas repulsa. Sim, ele respondeu, com uma calma que a enfureceu ainda mais. Eu estou. A família Bastos declarou guerra. Ameaçaram retirar seu capital da firma, manchar sua reputação, transformá-lo em um pária social. O antigo Lisandro teria recuado, calculado os danos, feito um acordo.
Mas o novo Lisandro, o homem que havia segurado seu filho, descobriu uma espinha dorsal que não sabia que possuía. Ele enfrentou a tempestade. Perdeu sócios, contratos, os chamados amigos. Seu império tremeu, mas ele não cedeu. Em poucas semanas, ele se viu mais isolado profissionalmente do que nunca, mas estranhamente mais livre. Seu primeiro passo em direção à sua nova vida foi desajeitado. Ele ainda pensava com o talão de cheques, vendeu a cobertura de vidro e aço, o símbolo de seu antigo isolamento, e comprou uma casa em um bairro nobre, mas arborizado e familiar. Uma casa com jardim. E então ele ofereceu a Ana. Não foi um convite para morar com ele, mas uma oferta para que ela e Mateus se mudassem para lá. É mais seguro, ele argumentou. Tem espaço para ele crescer? Eu pagarei tudo. Ana recusou. A recusa dela foi um choque para ele, mas uma lição fundamental. Nós não precisamos de uma mansão, Lisandro, ela disse, a voz gentil, mas firme, quando ele a visitou em seu pequeno apartamento. Nós precisamos de um pai. Ela o olhava não com raiva, mas com uma clareza que o desarmava. Se você quer fazer parte da vida dele, não pode ser à distância, com presentes e dinheiro. Tem que ser aqui. Ela apontou para a sala de estar simples, onde Mateus dormia no carrinho. No chão, trocando fralda. Na madrugada, quando ele tiver cólica. É assim que se constrói um pai. Foi o começo da educação de Lisandro Monteiro. Ele começou a aparecer. No início, era estranho e formal. Ele chegava no final da tarde, de terno, parecendo um executivo em uma visita de campo. Sentava-se rigidamente no sofá, sem saber como interagir com o pequeno ser que era seu filho. Ana, com uma paciência infinita, foi sua guia. Ela não o poupou. Ele precisa trocar a fralda, ela dizia, entregando-lhe o bebê e os apetrechos. A primeira vez que ele tentou, foi um desastre de pomada e fitas adesivas tortas, que terminou com Ana e até Dona Elvira rindo de seu desamparo. E ele, pela primeira vez em anos, riu de si mesmo. Aos poucos o terno deu lugar a roupas mais casuais. As visitas formais se transformaram em fins de tarde passados no chão do apartamento, cercado por brinquedos coloridos. Ele aprendeu a dar banho em Mateus, a fazer o bebê arrotar, a decifrar os diferentes tipos de choro. Cada pequena tarefa doméstica era um passo para longe do homem que ele fora. Ele descobriu uma alegria simples em ver o filho sorrir, uma paz profunda em segurá-lo adormecido contra o peito. As noites de insônia, antes preenchidas com preocupações de negócios, agora eram passadas pesquisando sobre marcos do desenvolvimento infantil. Nesse processo, ele e Ana começaram a conversar. De verdade. Não sobre contratos ou acordos, mas sobre o dia de Mateus, sobre seus medos e esperanças para o futuro dele. Em uma noite particularmente difícil, com Mateus febril e choroso, eles se viram exaustos na pequena cozinha de Ana, dividindo uma xícara de chá às 3 da manhã. O mundo estava quieto e as defesas de ambos estavam baixas. Eu sinto muito, Ana, ele disse de repente, a voz embargada. O pedido de desculpas que ela achou que nunca ouviria. Eu não sinto muito apenas pela maneira como te tratei naquela manhã. Eu sinto muito pela minha covardia. Eu fiquei apavorado, não com você ou com o bebê. Fiquei apavorado com o que eu senti naquela noite. Uma conexão. E eu fugi dela porque era a única coisa que eu sabia fazer. Ele a olhou, os olhos cinzentos vulneráveis. Minha vida inteira foi uma transação. Você e Mateus... Vocês são a primeira coisa real que já me aconteceu. E eu quase joguei tudo fora. As lágrimas que Ana segurava escorreram. Eram lágrimas de validação, de alívio. A ferida que ele havia aberto finalmente começava a cicatrizar. Eu também tive medo, ela admitiu em voz baixa. Eu idealizei você, criei uma fantasia na minha cabeça. E a realidade foi dolorosa. Mas a realidade também me deu ele. Ela olhou na direção do quarto onde Mateus finalmente dormia, e me deu uma força que eu não sabia que tinha. Aquele foi o ponto de virada. A confiança, uma planta delicada, começou a crescer entre eles, regada pela honestidade e pelo esforço diário. Lisandro não tentou apressar as coisas. Ele estava aprendendo a linguagem do coração, uma língua estrangeira para ele. Ele a cortejou não com flores caras, mas com gestos,
trazendo o pão favorito dela da padaria, consertando a torneira que pingava, simplesmente ouvindo-a quando ela falava sobre seu dia. E Ana começou a ver o homem por quem se apaixonara, não a fantasia, mas o homem real, com suas falhas e sua recém-descoberta capacidade de amar. Meses se transformaram em 1 ano. A vida encontrou um novo ritmo. Lisandro reestruturou sua firma, mantendo os clientes que valorizavam sua competência em vez de seus contatos sociais. Ele trabalhava menos horas, mas com mais propósito. Descobriu que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas em chegar em casa a tempo de dar banho em seu filho. Ana, com o incentivo dele, voltou a estudar à noite, fazendo um curso online de administração. Ela não queria mais ser dependente, queria ser uma parceira. No primeiro aniversário de Mateus, eles fizeram uma pequena festa no quintal da casa que Lisandro comprara, a mesma que Ana recusara. Mas agora era o lar deles. Eles haviam se mudado para lá juntos, não por uma obrigação, mas por uma escolha mútua. A casa estava cheia de risadas, não de sócios e socialities, mas de Dona Elvira, dos novos amigos de Lisandro e das mães do grupo de apoio de Ana. O ponto alto da festa foi quando Mateus, segurando nos dedos do pai e da mãe, deu seus primeiros passos vacilantes na grama. Ele cambaleou entre os dois, o rosto iluminado por um sorriso puro. Lisandro o pegou no colo, abraçando-o com força, e olhou para Ana por cima da cabeça do filho. O olhar que trocaram continha um universo de significado. A dor do passado, a luta do presente e a promessa do futuro. Não havia mais contratos ou condições. Havia apenas uma família, forjada não no luxo, mas na adversidade, no perdão e no amor incondicional por um menino de olhos cinzentos. O chefe frio havia se derretido, a faxineira inocente havia se tornado uma leoa. E juntos, eles descobriram que o amor mais verdadeiro não é aquele que começa como um conto de fadas, mas aquele que sobrevive à tempestade e aprende a dançar na chuva. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.